Muitas vezes os outros acabavam o treino e eu e o Ricardinho, ele ficava lá a treinar comigo e a intensidade que ele coloca durante os treinos é impressionante. E depois aquilo, ele nasceu mesmo para aquilo. Ricardinho creo que lleva jugando en el Benfica prácticamente desde que se creó la sección de fútbol sala del Benfica. Y bueno, Ricardinho es espectáculo, ¿no? Tiene el movimiento ese característico que agarra la pelota con los dos pies en un lateral y se marcha del jugador. Es muy bueno, pequeñito y bueno, eso le da mucha movilidad. La verdad es que me encantaría que viniese a jugar a la Liga Española porque sería puro espectáculo y seguro que atraería a muchos espectadores. Quizás lo malo que tiene a veces es que es un poco individualista, pero bueno, eso también lo tienen los grandes jugadores, como en el fútbol, no sé si te pongo un caso Ronaldo o Messi. A técnica treina-se, mas o drible e as coisas que o Ricardinho faz são coisas que nascem connosco. E o que o Ricardinho faz de uma maneira como poucos no mundo fazem, é uma coisa que nasce com ele. Ele tem uma alegria a jogar e uma alegria com a bola que faz dele um jogador especial. Começou a jogar futsal aos 13 anos no clube do Gramidense. Aos 16 anos foi jogar para o Miramar e é aqui que o Benfica o descobre. Ricardinho aceita a proposta do clube encarnado não só pelo prestígio do Benfica, mas também porque precisa de ajudar os pais que atravessam um mau momento em termos financeiros. A rápida adaptação a Lisboa e ao Benfica só foi possível graças ao companheirismo que se vivia no balneário da equipa. Para mim o título que mais marcou foi o primeiro, né? Primeiro, mas não foi um campeonato, foi uma supertaça. Foi o meu primeiro título a ser disputado, né? Eu cheguei ao Benfica e o Benfica tinha sido campeão. Então o Benfica jogou a supertaça contra o Freixeiro, se não me engano, na Nazaré. Espero não estar a cometer aqui um erro, mas acho que foi. E ganhámos 3-0 ao Freixeiro. E foi o meu primeiro gol pelo Benfica, o meu primeiro troféu e pá, um pavilhão da Nazaré cheinho. Jogo na televisão, meu primeiro jogo, camisola do Benfica, adeptos ao rubro, meu primeiro gol, o primeiro troféu, pá. Acho que ninguém esquece, né? Então esse foi o que me relançou, foi o que me lançou para ganhar títulos. Que mostrou que, pá, fiquei a pensar, isto é bom ganhar títulos, meu. É o meu primeiro título, mas isto é que traz a fama, isto é que traz a vontade de querer jogar mais, isto é que faz querer ser melhor. Então acho que esse é o que eu elejo mais para ser o principal, ou o melhor mesmo. Foi esse que me relançou no futsal. Aos 20 anos, Ricardinho já tinha ganho tudo o que havia para ganhar no futsal. Campeonato, Supertaça, Taça de Portugal e UEFA Futsal Cup. Considerando-se em jeito de brincadeira uma mistura de Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Deco e Eusébio, Ricardinho está atualmente ao serviço do clube japonês Nagoya Oceans. Para vocês que gostam de futsal, vou-vos deixar aqui algumas das minhas fintas. Esta é a do Falcão. Esta é o cabrito. Esta é a vírgula. Para dentro e para fora. Esta é a pedalada. E esta, para finalizar, é do palhaço. Espero que tenham gostado. Até à próxima. Na época de 2007-2008, o Benfica conquistou o seu 4º título de campeão nacional de futsal frente ao Belenenses. Numa fase final emocionante, os azuis do Restelo venceram o primeiro jogo por 4-3. O Benfica ganhou o segundo jogo por um expressivo 6-0 e impôs-se no jogo de desempate ao vencer o Belenenses por 4-2. Todo mundo que vem jogar contra o Benfica vê mesmo assim como se fosse o último jogo da vida, sabe? Assim, uma coisa que Benfica e qualquer equipe, assim, uma equipe de menor expressão, enfim, mas todo jogo contra toda equipe que a gente ia jogar era uma coisa assim, parecia que era uma coisa de outro mundo. A gente tinha sempre que fazer de tudo enfim, nossos jogos eram sempre mais complicados, assim, entende? E depois eu fui ver que isso foi por a gente estar no Benfica. Na temporada de 2008-2009, o Benfica voltou a dominar as 3 competições nacionais, conquistando o seu primeiro tricampeonato nacional, a Taça de Portugal e a Supertaça. Em 2008-2009 acaba a carreira um ex-colega nosso, que deixa de ser colega e passa a ser treinador. Uma situação que para nós era completamente nova, mas que para nós aceitámos todos, penso eu,
bem, acho que tivemos uma postura excelente, tentámos dentro das dificuldades que o André tinha, tentámos ajudar ao máximo, tentámos fazer com que a falta de experiência que ele tinha como técnico não se notasse também, porque fomos uma verdadeira equipa. Acho que sempre, não só os jogadores como a parte diretiva e mesmo a própria equipa técnica conseguiu fazer com que o André conseguisse ser um bom gestor de homens. 2009-2010 foi uma época histórica para o Benfica, que se sagrou campeão europeu ao conquistar a UEFA Futsal Cup. Depois de uma carreira brilhante nas fases eliminatórias, a equipa do Benfica, comandada por André Lima, defrontou os espanhóis do Interview na final, reeditando o confronto de 2003-2004. Depois de uma igualdade a 2 golos no final do tempo regulamentar, um gol de Davi, no prolongamento, decidiu o desafio a favor do Benfica, que alcançava assim o maior feito do futsal português. Foi um percurso fantástico de 3 anos, 3 épocas, em que nós conseguimos ganhar tudo o que havia para ganhar. Falhamos muito pouco durante esses 3 anos. Eu penso que falhamos uma Taça de Portugal. Durante essas 3 épocas esportivas tínhamos um grupo de jogadores fantásticos. Se reparar, nestas últimas, nesse triênio, nessa conquista do tricampeonato, em termos de jogadores pouco mudamos. E a base da equipa esteve lá sempre. A equipa feminina de futsal do Benfica é igualmente um caso de sucesso que já honra a tradição do clube. Com apenas 7 anos de atividade, o seu palmarés é já impressionante. 5 taças de Portugal, 4 campeonatos distritais, 5 taças da Associação de Futebol de Lisboa e uma taça ibérica, conquistada na época de 2006-2007, frente às campeões espanholas do Tecnocasa Móstoles. Foi uma grande vitória porque o futsal em Espanha é praticamente profissional. As jogadoras ganham ordenados, portanto, são quase que funcionárias exclusivas do clube, como os masculinos. Têm um campeonato nacional que cá ainda não existe e, portanto, investe-se muito, quer a nível futsal, quer a nível futebol 11, no feminino em Espanha e desde há muito mais tempo. E, portanto, nós, com muito menores recursos, com menores condições, termos ganho a Taça Ibérica foi um feito histórico, obviamente, para as jogadoras e que elas continuam com um orgulho tremendo, porque sempre que se fala em algo semelhante, elas relembram sempre esse grande feito. Consciente da importante função social que desenvolve e que ultrapassa em muito a esfera meramente desportiva, o Sport Lisboa e Benfica decidiu criar uma competição de futsal dedicada às empresas. Nasceu assim a Benfica Futsal League. Atualmente, na sua 4ª edição e contando com 25 equipas, incluindo a do Benfica, liderada por Rui Costa e Shell, este campeonato proporciona momentos de descontração e desportivismo entre os funcionários das empresas inscritas. Eu comecei a jogar futsal amador, na altura com 6 anos, comecei no Clube Guarda da Maia, no ginásio, e fui jogando até aos 18, depois de entrar para o Benfica, ia conciliando o futebol 11 do Benfica com o futebol salão, na altura mais a brincar, evidentemente, mas era possível, era permitido e sempre tive um prazer muito grande a jogar futsal. Agora que eu sou mais profissional, aproveito estes momentos para me divertir um pouco e para correr um pouco também. Estar ao lado de jogadores como o Rui Costa, do Shell, do Pedro Valido, do Nelito, do Vitinha, do Daná, para mim é um grande orgulho. Depois fazer aquilo que eu sempre gostei, jogar a bola. E depois está um campeonato muito competitivo. Ao longo de muitos anos nós construímos uma vivência de ganhar. E principalmente quem passou por este clube não tem outro destino que não ganhar. E às vezes, falando agora de uma forma mais aberta, nós confrontamos-nos um pouco com esse problema nestes campeonatos, porque nós estamos na casa dos 40, 50, não é? Muitas equipas são formadas por jogadores de 20 ou 30 e naturalmente que eles querem ganhar ao Benfica e nós não queremos perder. Com certeza que aqui há um confronto que às vezes não é benéfico já para a nossa capacidade. É evidente que o equilíbrio que temos que ter faz com que nós continuemos no fundo a usufruir dessa participação e estarmos lá de bom grado, mas que existe de facto esse registro que é fundamental sublinhar, que é nós queremos também ganhar. Muitas foram as conquistas que o futsal do Benfica já alcançou na tradição da grandeza e história do Sport Lisboa e Benfica. De entre os troféus alcançados,
Um há que merece particular destaque: a UEFA Futsal Cup da época 2009-2010. O Benfica tinha alcançado a final da Taça UEFA de Futsal em 2004, na altura realizada a 2 mãos, frente ao Interview Madrid. 6 anos depois, conseguiu contrariar o poderio do único tricampeão europeu de futsal e vencer por 3-2 após prolongamento, diante de uma assistência recorde de 9.400 espectadores presentes no pavilhão Atlântico, que não se cansaram de puxar pela sua equipa. Os adeptos do Benfica foram brilhantes mesmo, não apoiaram-nos desde o primeiro minuto até ao último. Parece que estavam sempre a empurrar-nos, eu lembro perfeitamente, estava em campo e parecia que estávamos cansados e o público não se calava. Eles acreditavam naquilo, fizeram-nos acreditar que era possível e foi possível, e aproveito para lhes agradecer de coração mesmo. Imaginar ter 10 mil pessoas a assistir um jogo de futsal, eu sempre imaginei nos meus melhores sonhos. Eu sempre tive a sensação, depois de ver uma organização de uma UEFA Futsal Cup por parte do Sporting e ver um pavilhão Atlântico bem emoldurado, ou seja, com uma moldura humana bem preenchida, eu sempre tive a sensação que se o Benfica alguma vez tivesse a oportunidade de organizar uma espécie ou a mesma competição, a fase final de uma competição, o que fosse, no pavilhão Atlântico, eu tinha quase a certeza que os benfiquistas iam encher. E eu não me enganei. Em 2010 acabam os benfiquistas por me dar a razão e por perceber que realmente a família benfiquista é enorme. E acaba por encher um pavilhão Atlântico numa final para nós histórica, onde acabámos por fazer não só relembrar a data que sempre foi importante para os portugueses a partir de 1974, mas para o próprio futsal. Acabamos por fazer um 25 de Abril dentro do próprio futsal. Ao longo da temporada europeia, o Benfica foi conquistando palmo a palmo o seu lugar na final, ao vencer 7 dos 8 jogos da competição, não perdendo nenhum e alcançando apenas um empate. Perfeito para mim foi a Final Four, porque para já toda a gente fazia do Benfica, é inexperiente, é o primeiro ano aqui nesta fase da competição, né? Porque era a nossa primeira vez ali numa Final Four. Então acho que não vai ter aquele cal, eles são experientes e tal, mas não estão habituados a estar neste momento desta fase. E nós conseguimos mostrar com uma goleada aos italianos, um jogo perfeito, e fizemos vários golos, de todas as maneiras e feitios. Depois a final, será que eu não posso dizer que foi perfeito? Ganhámos 3-2 num gol no prolongamento, perto do final, para já não haver muito risco, né? Apesar de que eles no finalzinho, quando já acabou o tempo, marcaram um golo, né? Mas eu acho que foi quase tudo perfeito. Isso foi o momento mais importante da minha vida, né? E a desportiva. Eu disse que tinha sido aquele campeonato porque pela situação que era. Agora, o título mais importante foi esse, sem dúvida. Foi um momento que nós andávamos sempre a sonhar em conseguir. Eu lembro perfeitamente de ir a campeonatos da Europa, mundiais, e tanto de clubes como de seleção, e sempre olhar lá para cima e ver os outros, né? E eu pensei, eu gostava de estar ali. E naquele dia, quando eu lembro perfeitamente que começámos a subir as escadas do Atlântico para receber a taça e as medalhas, e as lágrimas vieram aos olhos, e olhei para mim, com 32 anos, eu sempre sonhei por estar aqui e consegui, felizmente. Finalmente consegui isto. O nosso presidente Luís Filipe Vieira tinha sido eleito, penso eu, há pouquíssimo tempo, na altura que nós conquistámos o título nacional. E a partir daí começou a acompanhar muito mais o futsal. Eu lembro-me que nessa altura em Loures foi, penso, a primeira aparição assim mesmo em público, mas lembro-me depois, logo no ano a seguir, numa das fases da UEFA Futsal Cup, em que ele apareceu e que esteve presente em São João da Madeira, e depois, pronto, nos nossos pavilhões, normalmente é uma presença regular, principalmente também porque a vida deve ser bastante preenchida, a agenda do nosso presidente não deve dar para tudo, mas principalmente nos jogos decisivos, jogos mais importantes, contamos com o apoio dele e acho que para nós é muito importante. O jogo foi um ajuste de contas na medida em que quase sempre que nos defrontámos o Boomerang Interview ou Inter Movistar, porque eles vão tendo algumas denominações diferentes consoante os patrocínios, não foi vingança, mas sentíamos que ali era a nossa grande oportunidade perante o nosso público, os nossos adeptos, os nossos simpatizantes, perante as nossas famílias ali tão perto,
era a nossa oportunidade de sermos o número um da Europa. Nós,